Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Perfeita Ordem. É um prazer tê-lo aqui. Espero que você goste dos assuntos, da maneira como nós tratamos, né? Expomos aqui. E aqui a gente não ganha nada, não gera renda nenhuma. É tudo de graça. Não tem monetização em lugar nenhum das coisas que eu falo. Então vamos para o capítulo 7 de Hebreus. Meu nome é Gutenberg Moraes, né? E você também assiste esses vídeos no @bergzoizap, Instagram e Facebook. Lá no Facebook você também assiste as paraxás aos finais de semana. Porque agora sim, nos grupos, né, você tem que entender que nos grupos eles nem sempre publicam no mesmo dia. Então tem sempre um atrasozinho de 2 dias e por aí vai. Porque capítulo 7, porque né, Meler Tzadek, ou Tzadik, né, rei justo, que era rei de Salém, né, rei de paz também, de Shalom, correndo Elohim Altíssimo, e que saiu ao encontro, veja só, ele diz aqui que ele era sacerdote de Elohim, né, Jetro também era sacerdote, Nabucodonosor também foi ungido, né, e meio ungido, então o Eterno, ele faz do jeito que ele quer. De Avraham, saiu ao encontro de Avraham quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Avraham deu o dízimo, ou seja, 10% de tudo, e principalmente por interpretação, rei de justiça, ou né, rei de justiça, rei justo, e depois rei de Salém, rei de paz, ou rei de Shalom. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao filho de Elohim, permanece correndo para sempre. Veja só, feito semelhante. O povo disse que foi Jesus que apareceu a Abraão. Não, não foi. A tradição oral diz que foi Sem, né? Ou seja, Shem, o filho de Noa, tá? Filho de Noa que apareceu a Abraão. Por isso que ele oculta aqui a sua genealogia. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. A prática de dízimo, ela era ainda normal, né, entre as pessoas, né, porque eram tipo impostos que eram pagos aos reis. Quando o Eterno ele instituiu o dízimo, que a gente vai começar a estudar agora, ele traz uma conotação diferente, né? Não essa que é pregada nos currais evangélicos. Não, bem diferente. Né? E aí ele vai começar a explicar aqui. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, ou seja, os filhos dentre os filhos de Levi, de Arão para frente, né? Recebem um sacerdócio, tem ordem, segundo a Torá, que os evangélicos não gostam de cumprir, né? A Torá os evangélicos não gostam de cobrir, mas quando chega na parte do dízimo, eles fazem uso da Torá, né? É legal, né? Porque dá lucro. Agora o sábado não dá lucro, eles não querem nem saber. Honrar pai e mãe não dá lucro, eles não querem nem saber, né? De tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Ou seja, os levitas, eles podiam tomar dízimo das outras tribos, ok? Só os levitas, era uma lei cívica. Não, isso aqui não foi mandamento, foi uma diretriz. Mandamentos são os 10. Mandamento para Israel. Dízimo é mandamento para Israel. O sábado é mandamento para o mundo inteiro. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ou seja, existia poder ali, né? Abraão temia o cara e o cara temia Abraão porque, né, o tal Melchizedek, Tzadik. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Ou seja, essa questão de dízimo parou em Levi, parou nos descendentes de Levi. Agora a gente não sabe mais quem são os descendentes de Levi, misturou tudo, o templo, o véu foi rasgado de alto a baixo. Acabou tudo, não tem mais que estar cobrando dízimo. Hoje são caridade, é de tzedakah, né, que são caridades, né, são hesed, bondade. Está lá em Atos 2, a gente já estudou.
trazem de acordo com o que pode para ajudar o próximo, não é para estar construindo prédio, instituição religiosa, não. Porque ainda ele estava nos lombos, não vou demorar nisso aqui não, entendeu? Se não entendeu, o problema é teu. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a Torá, entenda, né? Se a perfeição é porque ele está querendo mostrar que o sacrifício de Yeshua é maior do que os sacrifícios de animais. É isso que ele quer mostrar. Ele não está rasgando a Torá e dizendo não cumpra nada. Que necessidade havia logo de que outro corrente se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, né? Melquisedeque. E não, porque Melquisedeque está errado, tá? Melquisedeque é uma transliteração errada. É Melquisedeque, ou então rei de justiça, quer traduzir rei de justiça. Rei justo. E não fosse chamado segundo a ordem de Aharon. Por quê? Porque lá atrás, né? E não na ordem de Aharon. E aí a gente diz, né? Bom, se o cara não teve genealogia nem nada, por que chamar? Lógico que era Shem, né? Shem, né? Na ordem de Shem, né? Que é antes de Levi. Porque renovando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também renovação da Torá. Não, renovação da Torá não é mudança da Torá. Vamos voltar que bem que a palavra aqui em português dá dois sentidos, mas nas cópias originais a gente tem o que assim, a renovação da aliança através de Yeshua HaMashiach traz de novo a Torá, né? A renovação da Torá, ou seja, não é que a Torá foi reformulada, não, né? Traz de novo, né, o conceito que devemos começar a cumprir mandamento de novo. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, ou seja, Levi, né, da qual ninguém serviu ao altar, ou seja, Judá. Né? Yeshua vem da tribo de Judá. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moshe falou de sacerdócio. Veja que a Torá está valendo. Né? Se na Torá não está falando, então... E muitos mais manifestos ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro corrente. Né? Que não houve feito segundo a Torá, não, mitzvah, né? Ou seja, através de mandamentos, de preceitos carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica, tu és correm eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. É por conta dessas vai e vem para explicar um assunto tão simples que a turma acha que foi Shaul que escreveu Hebreus, né? Porque Shaul gosta de ir, voltar e continuar no mesmo assunto, né? 10 linhas no mesmo assunto. Pois a Torá nenhuma coisa aperfeiçoou. Uai, né? Tá entre conchetes, né? Isso seria uma adulteração, né? Para introduzir a tal graça? Porque não aperfeiçoou, por quê? O que é que ele está falando da Torá aqui? De sangue de animais, não de mandamentos. Né? E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Elohim. Por quê? Porque agora é eterno, né? O sacrifício foi eterno. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos correntes, mas este com juramento por aquele que ele disse jurou, é Hashem, o Ido Rei Vavirei, e não se arrependerá. Tu és corrente eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, os correntes, né, da tribo de Levi não teve juramento sobre ele, mas sobre esse teve o juramento, o Eterno jurou sobre, né, a respeito dele. De tanto melhor aliança, Yeshua foi feito fiador e na verdade, na Emet, né, aqueles foram feitos correntes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, ou seja, né, tinham um atrás do outro, morria, entrava outro, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo, não precisa mais,
né, fazer sacrifício. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Elohim, vivendo sempre para interceder por eles. Ele está mostrando o poder do sacerdócio de Yeshua, né? É isso que ele está dizendo aqui. Né? E vamos terminar. Porque nos convinha tal Kohen Gadol, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como o sumo Kohen, o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por eles, por os seus próprios pecados, e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a Torá constituiu sumos correntes, ou sumos sacerdotes, né? Kohen Gadol, a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da Torá constituiu ao Filho perfeito para sempre. Yeshua HaMashiach, nosso Salvador. Não o ídolo romano Jesus Cristo que gosta de dinheiro. Ele gosta de dinheiro e de transgredir mandamento. Yeshua não. Yeshua cumpriu todos eles. Senão ele não era cordeiro perfeito. Okay? Shalom a todos. Terminamos aqui o capítulo 7 de Hebreus. E espero você lá no 8º. Shalom.